A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa terceira aula. E é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e poder contribuir com os comentários da nossa lição da EBD. E hoje na lição de número 3, nós vamos abordar a respeito da parábola da semente de mostarda. A nossa lição hoje é o crescimento do reino de Deus. Nós vamos aprender como que o reino de Deus, ele cresce espiritualmente no mundo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical, e é um prazer ter você aqui no meu canal. Quando nós estudamos a respeito da parábola do semeador, ou conhecida como a parábola dos corações, Jesus vai explicar para os seus ouvintes o que era de fato o reino de Deus. As pessoas estavam em dúvida, nós já conhecemos a situação que o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam oprimidos, pelo governo romano. Eles desejavam, uma libertação daquele jugo tão pesado, e eles ansiavam pelo estabelecimento do reino de Deus. Eles ansiavam a vinda do Messias. E os discípulos, eles aprenderam com a parábola do semeador que a semente, ela não ia frutificar em todos os corações, que dependia da forma que a pessoa recebe a palavra de Deus para que ela possa frutificar no seu coração e transformar a sua vida. E eles viram que nem todos vão frutificar da maneira que deveriam frutificar. Nem todos darão frutos 100%, 1 a 30, 1 a 100, 1 a 60. Então, quanto a isso, os discípulos já sabiam que eles iam encontrar oposição no coração das pessoas e que a semente, ela não ia frutificar em todo o terreno, mas eles não podiam desanimar de continuar semeando a palavra de Deus. E aí Jesus faz de novo mais uma analogia, uma comparação, lança mais uma parábola acerca do reino para os seus discípulos, para que eles ficassem preparados, pela oposição que eles iam enfrentar. Só que Israel, eles aguardavam um Messias, mas não um Messias espiritual. Eles aguardavam um Messias político, que ia estabelecer o seu reino, que iam tirar eles daquele sufoco que eles estavam vivendo, daquela opressão no jugo de Roma, dos romanos, e eles ansiavam pelo reino de Deus. Jesus conhecia o coração deles. Eles queriam um libertador, um Messias político, que fosse estabelecer o seu governo, tomasse o governo de Roma e devolvesse o reino de glória para Israel. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que quando eles tinham um governo, o reino de Deus, o governo teocrático, o governo de Deus sobre eles, eles não quiseram. Eles pediram um rei como as nações pagãs tinham. E eles pagaram muito caro por esse desejo. E ali naquele tempo, agora eles estavam desejosos de que Deus os governasse outra vez. Eles queriam que a glória que Israel tinha como nação fosse devolvida para eles. Eles aguardavam o reino dos céus, como está relatado em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Como está registrado em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 a 13, o poder de Deus, o controle de Deus sobre todas as nações. E no nosso texto áureo, que está registrado em Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus vai dizer para eles que o reino dos céus já estava entre eles. Eles não sabiam que o próprio rei deste reinado estava entre eles. Jesus quis dizer para ele, olha, o governo, o reino dos céus que está sendo estabelecido agora, nesse tempo, é um reino espiritual. E ele está no meio de vocês, ele está entre vocês e ele está dentro de vocês, daqueles que receberam
o Evangelho de Jesus Cristo e creem, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fazemos parte do reino dos céus. Não era o que eles esperavam. Não era o que o povo de Israel desejava, um reino espiritual. A necessidade deles naquele dia, naquele tempo, era um reino político, um reino físico, né? De honra, de pompa, de glória. E Jesus vem estabelecer para eles o reino de Deus, mas espiritual. E eles não aceitaram, e a maioria deles não entenderam do que Jesus estava dizendo, né? E Jesus estava afirmando para ele, olha, o rei de vocês já está entre vocês, no meio de vós, né? Jesus operando milagres, curas, ressuscitando mortos, e ainda muitos não creram no reino de Deus espiritual que estava sendo iniciado naquele tempo com a vinda de Jesus aqui na face da terra. Jesus estava dizendo para eles, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, era o que eles queriam, né? Não agora, neste tempo, mas no futuro sim. O reino de Deus será estabelecido fisicamente e governará todas as nações. E os salvos farão parte deste reino, farão parte deste governo. Está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O reino de Deus, ele não veio com poder político terreno, mas ele vem com poder espiritual. E Jesus, por intermédio das parábolas do reino, da semente da mostarda, de que nós vamos falar hoje, ensina o início despretensioso do reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia, né, na nossa terceira lição. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a interpretação das parábolas do reino de Deus, sobre o reino de Deus. Jesus ensinou todos eles, né? Por parábola, que era uma comparação fácil deles entenderem, né? Trazendo uma verdade física deles, que eles estavam vivendo no seu cotidiano, para apresentar a eles uma realidade espiritual. E Jesus, então, apresenta a respeito, mais uma vez, de um agricultor, sobre o cultivo, né, de hortaliças, e Jesus vai usar aqui a semente da mostarda para ilustrar o reino de Deus. Jesus, ele está encorajando os seus discípulos, pois eles sabiam que eles esperavam uma atitude mais ousada de Jesus. Eles talvez pensavam, quando é que Jesus Cristo vai agir? Quando é que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino e nós vamos tomar posse do que é nosso? Eles estavam esperando uma atitude ousada de Jesus, como os zelotes daquela época pensavam, né, que eles iam tomar por força, né, que eles iam usar a violência, a espada, para tomar de fato o poder que pertencia à nação de Israel. E eles estavam pensando sobre a demora, né, deste reino. E eles não entendiam a oposição, mesmo dos líderes religiosos, que era feita a Jesus. Eles não estavam compreendendo estas coisas. E Jesus, então, começa a ensinar para eles as parábolas do reino, como seria estabelecido naquela época, né, dos discípulos apostólica, o reino de Deus. No primeiro ponto, Jesus, então, ele começa a fazer a comparação. Ele usa, né, da comparação de uma semente de uma mostarda para comparar com o reino de Deus. Jesus vai fazer um contraste entre estas duas coisas, né? E essa semente de mostarda, que é uma hortaliça, e ela é chamada aqui de a menor das sementes, entre as hortaliças, e alguns eruditos, eles acreditam que aqui foi usada uma hipérbole a respeito de ser a menor semente das hortaliças, mas o que importa é que Jesus diz que ela é a menor das hortaliças. E a qualidade daquela mostarda que Jesus tomou como comparação
ela é chamada de mostarda negra, né? A origem dela é egípcia e o seu nome original é sinapis. E esta mostarda, se ela plantada num terreno bom, bem cuidado, alguns estudiosos dizem que ela pode chegar até mais ou menos 4 metros de altura. Outros dizem 2,5 metros de altura, né? Eu acredito que algum dos irmãos já tenha visto alguma hortaliça assim, bem grande, né? Depende a qualidade da hortaliça, elas crescem mesmo e muito. E esta mostarda, quando ela é semeada num terreno bom, né? Ela pode atingir este crescimento. Jesus estava dizendo para eles, uma semente tão pequena, tão minúscula, ela pode se tornar um arbusto, né, tão grande, de tão pequena que é essa semente. Ela cresce tanto, disse Jesus, que ela pode abrigar as aves do céu. Essas aves do céu que significam a inclusão no reino de Deus de pessoas gentílicas. E o que isso simboliza? O que Jesus estava explicando para eles de uma minúscula semente e que com pouco tempo ela cresce e alcança um tamanho, né, tão gigantesco para uma semente tão pequena? Jesus estava dizendo para eles que o reino de Deus, ele é introduzido pouco a pouco e discretamente. Jesus estava dizendo para eles que em poucas semanas, né, quem planta, o agricultor, ele sabe que em poucas semanas a hortaliça ela já estaria crescida, seria muito rápido. Ninguém veria, né, essa semente germinar. Ninguém presta tanto atenção e não vê esse crescimento tão rápido como é de uma mostarda negra. Ela não demora muito a frutificar. Era isso que Jesus estava fazendo a comparação para eles. Jesus está dizendo para eles, olha, o crescimento do reino aparentemente é pequeno, mas o crescimento do reino, ele será grande na era de vocês. Ele vai crescer muito rápido. Nós estamos começando com 12 discípulos, mas Jesus estava dizendo para eles, esse crescimento, ele é pequeno agora, mas nesta era ainda, ele vai crescer e muito. E Jesus, então, ele faz esse contraste, né? Era o contraste que Jesus estava ensinando para eles. Um crescimento, uma semente pequena, né? Um reino que estava sendo começado, iniciado, aparentemente aos olhos das pessoas, pequeno. As pessoas não veriam como ele cresceria, né? Mas em pouco tempo, ele atingiria o clímax espiritual a que ele veio. A menor das sementes, se tornando uma das maiores hortaliças, capaz de produzir um resultado tão grande, né, que é da semente da mostarda negra. Que no caso, a semente, o crescimento dela, assim, grande, acelerado, é o terreno que faz essas coisas, né? É a terra bem adubada, um bom terreno que estimula o crescimento de uma hortaliça. Mas no reino de Deus, quem promove o crescimento do reino não somos nós, né? Ele vem de Deus. Jesus estava mostrando para ele. A hortaliça, ela cresce se ela estiver em uma terra boa, se for bem adubada. Mas o reino de Deus, ele é diferente. Ele só cresce por intermédio da operação divina. E quem está no controle deste reino que estava sendo estabelecido é o próprio Deus. O começo do reino dos céus, ali, ele era minúsculo. Estava num tempo desfavorável, né? Mas ele teria um crescimento rápido. Jesus disse, olha, vocês não precisam ficar assombrados. O reino, ele crescerá rápido e ainda nesta era. Mas o crescimento dele seria perturbador, né? Ele seria seguido de tragédias, de oposição, de dificuldades. Não seria tão fácil como os discípulos imaginavam.
assim como a hortaliça. Ela cresce rápido, mas em pouco tempo ela seca. Depois de frutificar, esta hortaliça seca, né? E essa morte da hortaliça não quer dizer que o reino de Deus também ia acabar. Jesus estava dizendo para eles que o reino de Deus sofreria perseguição e oposição do diabo, dos líderes religiosos e dos fariseus, daqueles que tinham o coração endurecido e não quiseram receber a semente que era a palavra de Deus nos seus corações. A mostarda, depois dela cumprir o seu papel, ela seca-se rapidamente. Jesus estava advertindo para eles que não se preocupassem se o reino no início estava minúsculo, sem destaque. O importante era que ele seria grande. Para muitos, o reino de Deus parecia insignificante. E hoje, na atualidade, também para muitos, ele parece insignificante. Mas na sua consumação, ele abrangerá o mundo inteiro. Está em Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 a 13, e Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Essas duas passagens de Apocalipse, elas falam da grandeza do reino, onde todos na terra, no céu, no mar, nos ares, debaixo das águas, todos, sem exceção, adorarão a Deus, né? Todo joelho se dobrará diante dele. E em Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao 27, né, alguns estudiosos dizem que esse capítulo 13 de Marcos é o Apocalipse do Novo Testamento. Lá Jesus está dizendo que quando ele voltar, ele vai voltar nas nuvens, ele vai voltar em glória e que todo o olho o verá. E ele ajuntará os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste e oeste. Todos os salvos serão ajuntados, né? Quando for estabelecido o reino de Deus. A semente da mostarda, ela também foi usada por Jesus a respeito da fé, para mostrar seu poder qualitativo e seu poder misterioso da fé. Uma fé que provém de Cristo. Está em Mateus capítulo 17, versículo 20. No ponto 3, Jesus nos ensina a não julgar pela aparência. Os discípulos, eles estavam julgando o reino dos céus, ou o reino de Deus, pela aparência, porque ele estava começando muito pequeno e cheio de oposição. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. E aí ele apresenta o poder misterioso da fé, assim como a semente. Uma semente minúscula, né? Um reino que começou com 12 discípulos e ia crescer muito. Era isso que Jesus está falando para eles. Não julgue pela aparência, porque esse reino está começando pequeno, aparentemente pequeno, né? A semente, depois de lançada na terra, nós não conseguimos ver a germinação desta semente, até que ela brote na superfície da terra. E também nós não podemos perceber o crescimento, né, dessa hortaliça. Assim é o reino de Deus. As pessoas não perceberam que ele estava sendo estabelecido ali com Jesus Cristo. E quando Jesus morreu, os religiosos acharam que eles tinham vencido, que eles tinham sufocado o reino espiritual de Deus. Mas eles não sabiam que para uma semente germinar, ela tem de morrer. Está em João capítulo 12, versículo 24. E quando Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, sendo as primícias da ressurreição, e antes de ascender ao céu, ele deu uma ordem a eles, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. E na festa de Pentecostes veio o cumprimento daquela promessa de Joel e a promessa de Jesus Cristo também. Aí deu o início mundial das missões, ali no Pentecostes. É o início das missões mundiais. E no primeiro discurso de Pedro, olha o crescimento
daquela semente minúscula que tinha começado com 12 discípulos. Quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E aqui no Brasil, ele também chegou de forma silenciosa, pequena, mas essa chama se alastrou por todo o país. E hoje nós somos mais de 40 milhões de evangélicos espalhados por este Brasil. Quando Jesus, ele explica o reino como uma realidade presente, era para que eles entendessem que o crescimento do reino seria inevitável. Assim como uma semente, depois de plantada, o crescimento dela é inevitável. Jesus estava dizendo para eles, é inevitável que este reino cresça. Ninguém vai poder impedir que este reino estabelecido por Deus, ele cresça. E eles não tinham como perceber o seu crescimento. As pessoas assustaram, né, naquele discurso de Pedro, quase 3.000 almas. Né? Ali estava o reino de Deus avançando sem que as pessoas percebessem. Aquelas pessoas foram espalhadas, voltaram para as suas nações de origem e levaram a semente também para ser lançada nas outras nações. Não tinha como perceber. Hoje também as pessoas não percebem. Né? O crescimento, ele é invisível. O fato é que seu crescimento seria inimaginável. Parecia muito pequeno e não era reconhecido. Então Jesus vai fazer essa comparação. Ele usa a semente da mostarda e usa também a figura do fermento para dizer para eles que coisas pequenas, aparentemente insignificantes, podem crescer e fazer outras coisas crescerem. E que este crescimento, ele é sobrenatural. E que um começo pequeno, ele pode produzir, sim, um grande resultado. O fermento, aqui citado na parábola, né, da semente e o fermento, ele não representa o pecado, mas ele representa a influência penetrante e poderosa do reino de Deus. Nem sempre o fermento ele vai representar pecado, falsas doutrinas. E nós temos como exemplo o trimestre passado que nós estudamos em Levítico capítulo 7, versículo 13. O reino de Deus, ele começa com a pregação de Jesus, milagres e curas e ressurreições. Jesus trabalhando de uma maneira visível, também de uma forma invisível, um começo pequeno, né, como o fermento. O fermento é uma porção pequena e ele faz levedar uma quantidade enorme de massa. O fermento, assim como o fermento, ele é colocado em uma massa e ele começa a fazer aquela massa crescer. Né? Jesus estava dizendo para eles que o evangelho também, quando ele penetra no meio das pessoas, ele começa a influenciar as pessoas, ele começa a influenciar a sociedade. E o resultado futuro excede muito seu tamanho inicial. Jesus começou com 12 discípulos e hoje nós somos bilhões ao redor do mundo. Jesus os estava encorajando pelo aparente insucesso. Os discípulos acharam que eles iam fracassar, que não ia ter como, diante de tanta oposição, estabelecer o reino dos céus. Eles estavam com medo por causa da opressão, por causa da perseguição satânica. Mas Jesus estava dizendo para eles, nada pode deter o avanço do reino de Deus sobre o mundo. Nada pode deter o poder do reino de Deus. Muitos se desviam. Nós ficamos muito tristes quando nós ouvimos falar que um irmão ou uma irmã se desviaram. Muitos apostataram da fé, né? Nós ficamos até preocupados com isto. Mas a alegria que nós temos é que milhões de pessoas ao redor do mundo estão se convertendo ao cristianismo. Somente o poder de Deus garante
que o seu reino alcançará os confins da terra. O reino de Deus, ele já está presente, mas ele ainda não entrou na sua plenitude, na sua glória, no seu poder, mas no futuro, bem próximo, o reino de Deus será estabelecido, então, em glória, em poder e em majestade. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a expansão do reino de Deus, como ele cresce. Jesus estava fazendo uma comparação para eles, como é o crescimento do reino dos céus. Nós já sabemos que nós não podemos nos deter em todos os detalhes de uma parábola. Nem tudo em uma parábola tem o significado. Quando nós vamos estudar uma parábola, nós não podemos ficar procurando sentido e significado para tudo que está dentro do contexto. Mateus, ele descreve um homem semeando na terra. Marcos, ele descreve um homem semeando no campo. E Lucas fala de um homem semeando em uma horta. Aqui, em todos os três evangelhos, se refere ao mundo. O campo é o mundo, a horta é o mundo, a terra é o mundo. O evangelho do reino, ele deve ser pregado em todo o mundo. E desde a grande comissão, este evangelho do reino, ele é pregado. Está em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, quando Jesus faz o chamado dessa grande comissão, que todos nós fazemos parte, eu e você fazemos parte dessa comissão, e também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Segundo ponto, um lugar debaixo da sombra. A semente cresceu, virou um arbusto grande, e ela dá sombra para os animais, para as aves, ela dá ramos, dá galhos, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos falando do crescimento espiritual do reino de Deus. E Jesus estava falando que nem todo crescimento é benéfico. Muitas igrejas, elas estão inchadas, não fizeram discípulos, mas elas estão inchadas, sem se importar com a qualidade dos cristãos. Você pode vir como você era e continuar sendo o que você sempre foi. E ser um discípulo de Cristo, não é esse? Não é esse o crescimento real do reino de Deus. Jesus está falando do crescimento qualitativo deste reino e não do crescimento quantitativo. Às vezes nós ficamos importando em encher igrejas. Oxalá que nós enchêssemos as nossas igrejas, mas com todos cristãos de qualidade, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. E existem igrejas, não a invisível, porque a igreja invisível, ela está adornada e preparada para aquele grande dia, para o ouvir soar a trombeta do arrebatamento. Mas nós estamos falando aqui da igreja física, cujo crescimento é acelerado. As igrejas, muitas igrejas aparecendo, igrejas lotadas, mas esse crescimento, ele é só quantitativo. As pessoas não estão preocupadas com a qualidade dos cristãos novos que estão sendo formados. Igrejas inchadas, infelizmente, preparadas para a apostasia final. Nós estamos falando aqui do reino invisível de Deus. Nós estamos falando aqui da igreja invisível, que cresce sem que as pessoas percebam. Este pequeno arbusto cresce e ele serve de ninho para os pássaros e serve de sombra também. Aqui estas aves, elas não representam Satanás. Aqui nesta parábola não. Ela não representa as falsas doutrinas. Ela não representa os falsos profetas, Tem muitos eruditos que dizem que sim, que essas aves representam o mal que está sendo infiltrado dentro das nossas igrejas, mas aqui elas não representam isso. É definitivamente, esta parábola da semente da mostarda e esta árvore que cresceu e que ela ninha, que as aves fazem ninho nela e ela é sombra, para todos, ela está alinhada com a parábola de Ezequiel, capítulo 17,
versículo 22 ao 24. E também em Daniel, capítulo 4, versículo 10 ao 14, quando fala do destino dos grandes impérios, por exemplo, da Babilônia, né? Foi profetizado a respeito do crescimento daquela nação, que ela ia governar todas as demais nações. E assim será o reino de Deus. Ele começou pequeno, mas Jesus já avisou para os seus discípulos e deixou avisado para nós, a igreja do século 21, que chegará um tempo, né, que o reino de Deus será estabelecido em poder e governará todas as nações. Jesus está falando aqui da ascensão deste reino. Nessas passagens, o governo messiânico, ele é destacado. E o domínio mundial de Cristo. Aqui está falando a esse respeito. Sim, todos os governos, todas as nações estarão sob o domínio de Jesus Cristo. Jesus, ele atrairá para si todos os homens que estarão em busca de descanso. Este reino, ele serve de descanso, né, para aqueles que estão cansados, né? A sombra fala de descanso. Jesus queria ensiná-los a não desprezar os pequenos começos. Tem gente que ele já gosta de coisa grande, né? Nós não podemos desprezar as coisas pequenas. E os discípulos também, Jesus estava ensinando para eles. Vocês não podem desprezar este reino, porque ele está começando de uma forma minúscula, despretensiosa. Podem ficar animados, porque ele vai crescer. E como ele está crescendo. Jesus os encorajou a enfrentar a oposição, a perseguição, as adversidades, mas para que eles confiassem no invisível. Porque o reino, o poder, ele é de Deus. Ninguém vai poder deter o crescimento do reino dos céus. No nosso último tópico, né, no número 3, nós vamos falar quem participará do reino de Deus. Quem participará do reino de Deus? Em João capítulo 3, versículo 3 a 6, quando Nicodemos vai ter aquela conversa à noite particular com Jesus, ele pergunta para Jesus quem ia fazer parte, né, desse reino. E Jesus responde para ele, olha, tem que nascer de novo. O que é o novo nascimento? É conversão, é arrependimento, é se transformar em uma nova criatura, é deixar as práticas velhas para trás e renascer com Cristo. Estas pessoas verão o reino de Deus. Davi, no Salmo de número 15, ele, em suas orações, ele pergunta para Deus, Senhor, quem habitará nos seus átrios? Quem habitará nos seus tabernáculos? Quem fará parte, né, do seu reino? E ele diz que são estas pessoas que nasceram de novo, né? Que lavaram as suas mãos, que lavaram a sua vida e que não vivem mais na velha prática do pecado. Quem vai participar do reino de Deus? Os que não estão incluídos na lista de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Os que não praticam as obras da carne registrada em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Lá nas bem-aventuranças de Mateus, no capítulo 5, Jesus fala de quem será o reino dos céus. Ele diz que aqueles de pobre de espírito, né, que não vivem eles mais, que quem os governa agora é o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que são guiados pela palavra de Deus. Esses sim herdarão o reino dos céus. Os verdadeiros discípulos de Cristo. Quem que são os verdadeiros discípulos de Cristo? São aqueles que seguem o exemplo de Jesus, que está em João, capítulo 13, versículo 15. Jesus falou, olha, eu vos dei o exemplo, então façam como eu fiz. Aqueles que aceitam o chamado de Cristo, não apenas para fazer parte de uma igreja visível, mas de uma igreja invisível. É dessa igreja realmente que nós precisamos fazer parte. São pessoas que renunciaram de verdade o pecado.
são os verdadeiros cidadãos do céu. Ninguém é obrigado a isso. Nós somos livres. Seguimos o exemplo de Jesus se nós quisermos. Se não quisermos, nós não vamos seguir. Mas para fazer parte do reino dos céus ou do reino de Deus, é necessário renúncia. Jesus falou, olha, aquele que quiser trilhar o caminho que eu trilhei, ele tem que renunciar a si mesmo. E nós precisamos fazer isso. Aí só depois então nós podemos seguir os passos de Jesus. Precisamos renunciar ao mundo e às obras da carne. Precisamos renunciar à concupiscência dos olhos para nós fazermos parte desse reino. Fazer parte desse reino é um desafio diário. Todos os dias nós temos de renunciar a alguma coisa se quisermos fazer parte do reino dos céus. Nós precisamos nos colocar à disposição de Cristo. Nós vivemos a serviço do reino em um mundo relativista, onde o certo é errado e vice-versa. Hoje, infelizmente, as igrejas visíveis, elas estão vivendo esse relativismo, né? É pecado dependendo da situação. Hoje nós vivemos em um mundo onde nós temos de assegurar os valores do reino. Afinal de contas, nós somos testemunhas deste reino. Nós fazemos parte dele, né? E nós precisamos avançar com esse reino de Deus, né? Anunciar a palavra para que o reino de Deus ele cresça. Nós precisamos nos desprender dos prazeres aqui, porque eles são passageiros. Tudo vai passar. Um dia nós iremos daqui e as coisas continuarão como elas sempre foram. Precisamos nos desvencilhar da aparência, da alegria, né? A falsa alegria. Precisamos nos desvencilhar da falsa sensação de segurança e principalmente da riqueza terrena. Não podemos colocar o nosso coração nestas coisas. O trabalho dos discípulos, né? Jesus estava dizendo para eles, o trabalho de vocês, ele é humilde. O nosso trabalho, ele é humilde, mas ele pode ter efeitos de longo alcance. Amém? Eu quero mandar um abraço para nossa irmã Kátia Silene, João Carlos, nossa irmã Janete do Nascimento, Ananias da Silva Souza, Eliane Aparecida Inácio, Jo Anderson Vanderlei, Esté Ferreira, Alceu de Souza, também nossa irmã Lu Rosalino, Romário Rodrigues, Elídia Ventura, Ana Silva, Francimélia Feitosa, Natalina Silva, Edileia Mendes, Juliana Porfírio, um abraço para os irmãos. Eu não sei como corresponder o carinho dos irmãos, né, aqui no meu canal, com a minha pessoa, né, e só mandando um abraço mesmo para cada um de vocês. Nosso irmão Benedito Almeida Vieira, Dionísio Vale, Cida Soares Gomes, nosso irmão Giovanni José Ribeiro, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Um abraço para todos os irmãos aí, para nossa irmã Eliene Rodrigues e Fabiano Lima. Mando um abraço para todos os irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoá-los grandemente. Se eu te ajudei com esse comentário, curte aqui a minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal e eu te aguardo aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.